Boa noite, Gravando a professora. Está aula. ouvindo? Tô te ouvindo, meu amigo. Como vai? Tudo bem. Que bom. Eu tô gravando a aula aí, então. É aula referente a nosso regime domiciliar em 17 de abril, contando aí com a continuidade da monitoria do Guilherme, para nós darmos sequência aí. Vamos lá. Vamos continuar então, Guilherme. A palavra é tua, fica à vontade. Beleza, professora. Então, gente, só revisando algumas coisas que a gente viu na terça-feira, a gente está estudando, então, a medida de segurança, que é uma modalidade de sanção penal. A gente viu que não deixa de ser sanção penal, porque mesmo que tenha um caráter curativo, tem uma finalidade que é benéfica para o agente, ainda assim priva o agente de liberdade, restringe algum direito dele, então não perde o caráter de sanção penal, continua com esse caráter aí. A gente viu, os últimos pontos que a gente viu na terça-feira foi a respeito das espécies de periculosidade, a periculosidade ficta ou presumida, que é aquela periculosidade que a lei expressamente prevê. A gente viu que ela está no artigo 26 caput, que são aqueles que são completamente incapazes, né? Eles não têm o desenvolvimento mental apto a entender a ilicitude, né, a tipicidade do fato que eles estão cometendo, e eles não têm também a capacidade de se determinar de acordo com esse entendimento. Então, esses são os inimputáveis. E depois a gente viu a periculosidade real, que é aquela periculosidade que está prevista no parágrafo único do artigo 26, que são aqueles que eles têm capacidade de entendimento, têm capacidade de determinação, só que essa capacidade é reduzida, ela não é plena, como aqueles que são portadores de culpabilidade. A gente viu também que, em regra, para esses que têm a periculosidade real, eles serem condenados e cumprirem uma pena, né? A regra é essa. Mas, se a perícia ela constatar que a pessoa ela é portadora de periculosidade e o juiz acolhe essa perícia, então ele substitui a pena pela medida de segurança. E agora eu vou conversar com você sobre, então, a aplicação da medida de segurança. Só um pouquinho, Guilherme. Lembrando para Beleza. vocês a diferença é que no caput é presumido por quê? Porque obrigatoriamente há uma presunção de periculosidade e aplica-se a medida de segurança. Já a real, a do parágrafo único, a diferença é que é o que o Guilherme falou, a regra é aplicar a pena, mas não há impedimento algum, caso constatado pelo perito aí, que o juiz escolha aplicar então a medida de segurança a título excepcional, né, Guilherme? É exceção. Isso. Pode continuar. Beleza. Então, a aplicação da medida de segurança. Para os inimputáveis, que são do artigo 26 do caput, né, aqueles que não têm capacidade nenhuma de entendimento ou capacidade de se determinar, o juiz ele aplica uma sentença absolutória, não é uma sentença condenatória, porém, era uma sentença absolutória imprópria. Por quê? Em que pese o juiz, ele, né, ali na sentença dele, ele proferir que a pessoa ela não é culpada, né, ele está absolvendo a pessoa, ainda assim ele está aplicando uma sanção penal, ele está aplicando uma medida de segurança, né, que é uma modalidade de sanção penal. Então, por isso que ela é imprópria, porque em que pese ele está absolvendo o agente, ainda assim ele está aplicando, isso, o professor está colocando aí na tela, ainda assim ele está aplicando uma sanção penal para o agente. Até ali, como vocês podem ver, a professora sinalizou para a gente, um dos efeitos da sentença ser absolutória é que ela não gera reincidência. Eles já chegaram a ver reincidência, professora? Já sim. Então, a reincidência, vocês sabem que ela é uma das circunstâncias que podem agravar a pena na segunda fase da dosimetria da pena. Então, quando acontece uma instrução criminal, termina, né,
a parte de instrução do processo, as testemunhas são interrogadas, são ouvidas e o réu é interrogado, por fim, é juntado uma certidão de antecedentes criminais, e depois que é juntada essa certidão, o Ministério Público, normalmente, né, ele faz as alegações finais, a acusação faz as alegações finais, e depois a defesa faz as alegações finais. Nessa certidão de antecedentes criminais, se constar a reincidência, é autorizado o juiz agravar a pena na segunda fase da dosimetria. Então, é muito importante essa questão da sentença de absolvição imprópria, porque ela não vai gerar essa reincidência. Caso ele cometa um crime, uma contravenção penal lá na frente, essa sentença de absolvição, ela não pode contar para agravar a pena dele lá na frente. Importante falar, Guilherme, por que não gera a reincidência? Porque simplesmente, gente, é sim uma absolvição. Lembrem, como assim é uma absolvição? É simples. Se não há culpabilidade, nós adotamos a corrente tripartite. É fato típico, ilícito, mas não é culpável. Então, obviamente, é uma absolvição, mas ela tem uma sanção curativa. Pode continuar. Beleza. Inclusive, tem até uma súmula do STF, só deixa eu achar ela aqui, súmula 442 do Supremo Tribunal Federal, que ela vai dizer: a absolvição criminal não prejudica a medida de segurança quando couber, ainda que importe privação de liberdade. Então, já entendimento solidificado do Supremo Tribunal Federal, que mesmo que o agente, ele, ao final de todo o processo, ele tem uma sentença absolutória, isso não prejudica que seja aplicada uma medida de segurança, até porque a medida de segurança, ela tem aquela finalidade de prevenção especial, voltada especificamente para o agente, com o caráter curativo, visando o bem do agente. Por outro lado, o semi-imputável, que é aquele do parágrafo único do artigo 26, que é aquele que tem capacidade de entendimento ou de determinação, mas essa capacidade é reduzida, ela não é plena, e, em regra, se aplica uma pena, mas por exceção, como a gente acabou de revisar, por exceção, se um laudo pericial constatar que ele é portador de periculosidade, o juiz ele pode optar substituir a pena por medida de segurança. Qual que é a diferença desse semi-imputável para o inimputável que a gente acabou de falar? A sentença para o semi-imputável, ela é condenatória, ela não é absolutória imprópria como é para o inimputável. Lá no artigo 98 do Código Penal, diz que, na hipótese do parágrafo único do artigo 26, que é o semi-imputável, aquele que não tem a capacidade plena de entendimento ou de determinação, e necessitando o condenado em especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos nos termos do artigo anterior e respectivos parágrafos 1º a 4º. A gente já vai falar do artigo anterior, que é o artigo 97. Quando se refere ao semi-imputável, é importante a gente frisar que, a partir da reforma do Código Penal de 1984, a gente passou a adotar o sistema vicariante ou unitário. O que significa esse sistema? Que o juiz, ou ele vai aplicar a pena, e a pena tem que ser obrigatoriamente reduzida, porque essa é a redação que está lá no parágrafo único do artigo 26, de 1 a 2/3, ou ele vai aplicar a medida de segurança. Ele vai verificar o que é mais adequado. Ele vai aplicar a pena ou a medida de segurança. Vai ser o caso concreto que vai definir isso. Isso acaba afastando aquela aplicação do bis in idem, que a gente vê que é um dos princípios que a gente aprende logo no começo em direito penal, que é vedada a dupla punição pelo mesmo fato. Então, antes da reforma de 1984, era o sistema duplo binário que era aplicado aqui no Brasil. E como é que funcionava esse sistema? Primeiro, a pessoa ela cumpria a pena, e quando ela terminava de cumprir a pena, era aplicada a medida de segurança. Então, a pessoa acabava sofrendo 2 sanções penais por um único fato que ela cometeu. Então, o sistema vicariante, que é o que a gente adota hoje,
ele afastou, né, esse bis in idem, essa dupla punição pelo mesmo fato. Daí eu anotei aqui uma observação que o Kleber Masson colocou, que não configura o sistema duplo binário, mas que é possível acontecer a imposição simultânea de pena privativa de liberdade e medida de segurança pela prática de fatos distintos, né? Então, não quer dizer assim que foi cometido um fato, o semi-imputável, ele cometeu um homicídio, por exemplo, e daí foi constatado que ele já estava cumprindo uma pena, já estava no regime semiaberto, por exemplo, já tinha progredido, né? Estava usando a tornozeleira eletrônica porque não tinha vaga para ele em estabelecimento adequado, e ele comete um homicídio e ali é verificado que ele é semi-imputável, que ele não tem plena capacidade de entendimento ou de determinação. É possível aplicar a medida de segurança depois que ele terminar de cumprir a pena, não é obrigatório você converter a pena que ele está terminando de cumprir pelo crime anterior em medida de segurança. Até tem um pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça que fala que durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, o fato de ter sido imposta ao réu em outra ação penal medida de segurança referente a fato diverso não impõe a conversão da pena privativa de liberdade que estava sendo executada em medida de segurança. Então, isso é só uma questão à parte que eu quis anotar e trazer para vocês, que em que pese não é permitido, né, a aplicação do duplo binário, não é permitido você fazer a pessoa cumprir a pena e depois aplicar a medida de segurança pelo mesmo fato, isso não impede que por fatos distintos a pessoa cumpra uma pena e depois seja aplicada uma medida de segurança, porque são fatos diversos, não se trata da mesma questão. Professora, quer acrescentar? Em complementação, para eu entender então isso que você anotou, que eu achei bem interessante, vai aplicar simultaneamente ou sucessivamente? Então, aqui ele coloca simultaneamente, imposição simultânea de pena privativa de liberdade e medida de segurança. Sim. Olha, vejam só, galera, o que o Guilherme está falando é bem legal. É que ele está falando que é possível, numa hipótese prática, por fatos distintos, terem as aplicações simultâneas e não da bis in idem, porque não se trata do mesmo fato criminoso. São fatos criminosos distintos. Então, nada impede que você cometa um crime hoje, depois em liberdade, como ele falou, estava com tornozeleira eletrônica, cometa um quase delito, verifique que você é inimputável e aí misture na execução penal as duas sanções, as duas espécies de sanção penal. Como são fatos distintos, considera que não há bis in idem. Isso é uma questão bem polêmica, porque há quem considere que tudo vire medida de segurança e etc., viu, Guilherme? São posicionamentos polêmicos, mas bem que você disse, não haveria bis in idem. Inclusive, para quem entende que deve ser aplicada as duas sucessivamente, primeira medida de segurança, depois a pena. Porque primeiro você cura, para depois ele entender que ele tem uma pena. Então, primeiro a medida de segurança, depois a pena. Ainda em complementação ao que o Guilherme falou, também há alguns doutrinadores que entendem que a regra é o sistema vicariante. Isso é regra, isso é majoritário. Ocorre por um mesmo fato delitivo, um só, ou pena ou medida de segurança. Essa é a regra após a reforma de 84. Todavia, nada impede um terceiro sistema chamado alternativo. O que é o sistema alternativo? Isso pode acontecer, gente. Pode acontecer da pessoa começar a cumprir uma pena e sobrevir uma doença mental. Ou seja, ela começou cumprindo pena e aí sobreveio uma doença mental. Então, ela deverá ir para o hospital de custódia, ser tratada, mas vejam, na época da condenação, ela era imputável. Sobreveio a doença mental. Aí ela vai, trata e depois pode retornar para a pena.
Ou seja, não há problema nenhum que o caso concreto, isto é doutrina moderna, alterne pena, mas se sobrevir doença mental, medida de segurança. O que é vedado é cumular as duas. Não há impedimento nenhum que, pelo mesmo fato, seja alternativo. Pode continuar, Guilherme. Beleza. Então, a gente vai falar agora das espécies de medida de segurança. O artigo 96 do Código Penal, ele traz para a gente que as medidas de segurança são, inciso 1º, internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a falta em outro estabelecimento adequado. Inciso Então, a primeira 2º, é internação. Isso. Inciso 2º, sujeição a tratamento ambulatorial. Então, a gente tem duas... Ambulatorial. Explica o que é cada inciso. O primeiro inciso trouxe uma espécie, que é internar num hospital de custódia, famoso manicômio. O segundo inciso trouxe um tratamento ambulatorial. Essas são as duas espécies. Isso. Então, no inciso 1º, gente, a gente é denominada espécie detentiva, porque ela acaba privando a liberdade do agente. Como ele é internado num hospital de custódia, tratamento psiquiátrico, ele fica privado da liberdade e, por isso, essa espécie é denominada detentiva. O inciso 2º, que é a sujeição a tratamento ambulatorial, é denominada espécie restritiva, porque o agente ele permanece livre, mas ele fica sujeito a um tratamento médico adequado periodicamente. Então, ele não é privado da liberdade dele, mas ele fica sujeito a tratamento médico periodicamente. Isso acaba restringindo os direitos dele. E daí, como é que estão os critérios para a escolha? Né? Como é que você define se vai ser internamento, né? Se vai ser internação em hospital de custódia ou se vai ser o tratamento ambulatorial? O artigo 97, ele diz assim para a gente: se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação, artigo 26. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Então, a gente vê que o critério para escolha pelo texto legal, né, eu já vou falar que, na verdade, existem manifestações do STJ, do STF, dizendo que isso acaba ferindo o princípio da proporcionalidade, mas pelo texto legal, a gente percebe que a espécie de medida ela vai estar atrelada ao tipo de pena cominada. Então, se o crime ele prevê uma pena de reclusão, obrigatoriamente a pessoa deve ser internada, vai ser internação. Se detenção, o magistrado ele pode optar, a regra é internação, mas ele pode optar pelo tratamento ambulatorial. E daí essa escolha dele vai ser guiada pelo grau de periculosidade do agente. Então, reclusão, internação é obrigatório. Se detenção, a regra é internação, mas o juiz ele tem a faculdade de optar pelo tratamento ambulatorial se ele perceber que é mais adequado para o agente. E daí tem uma crítica em cima desse padrão que faz... Ótimo, Guilherme. Gente, olhem o que acontece. A nossos termos, a medida de segurança, ela foi atrelada legalmente à espécie da pena privativa de liberdade. Ou seja, de acordo com a PPL, se vai ser reclusão ou detenção, é que nós vamos verificar qual é a espécie da pena privativa de liberdade. A discussão, e na verdade não é uma discussão, é uma crítica, né, que o Guilherme falou, é que o princípio da proporcionalidade ele ganha roupagens diferentes. Por quê? Porque quando ele está relacionado à pena, a proporcionalidade indica a pena deve ser proporcional à gravidade do fato. Só que o princípio da proporcionalidade na medida de segurança, ele ganha outra roupagem. A pena deve ser proporcional à periculosidade do agente. Neste sentido, qual que é o reclame da doutrina? E aqui eu falo para vocês que é praticamente sedimentado, é pacífico.
a crítica doutrinária? É porque pode ser que o agente tenha praticado, por exemplo, um crime com reclusão, exemplo, furto, receptação, e ele não precise de internação. Bastante o quê? Um comprimidinho. Bastante o quê? Tomar o remédio anti-esquizofrenia. Lembrem, o nosso Código Penal, ou ele tem dispositivos sobre isso de 41 ou até mesmo de 84. Só que se a gente colocar o tratamento que era dado para doentes mentais em 84, 94, 2004, 2014, praticamente 35 anos. A ciência psiquiátrica evoluiu muito e não há por que internar uma pessoa apenas porque o crime é com reclusão. Repito, às vezes uma mera medicação já basta. Então, o que ela necessitaria para se curar não é ficar reclusa. Inclusive, há vários tipos de enfermidades mentais em que se diz que a reclusão é contrário ao tratamento, porquanto é severo de dúvida, de crítica. Por quê? Porque desrespeita totalmente a proporcionalidade. Não se respeitou a periculosidade do agente, se respeitou a gravidade do crime, sendo que não tem nada a ver com uma coisa com outra. A medida de segurança não pode ser confundida com pena, e isso foi o que aconteceu quando se atrelou a espécie da medida à PPL. Pode continuar aí, Guilherme. Até vou aproveitar o exemplo do crime que a professora falou de furto, que eu fiz uma anotação aqui, até em relação ao princípio de proporcionalidade, acaba criando uma distinção muito injusta entre os inimputáveis ou semi-imputáveis e os imputáveis, aqueles que são dotados de culpabilidade, do juízo de reprovação social. Porque se você pega o crime de furto, lá no artigo 155, vocês verificam que a pena é de reclusão de 1 a 4 anos. Se é um agente imputável, então que tem culpabilidade, o nosso Código Penal ele prevê diversos institutos que acabam favorecendo o réu e possibilitando que ele não cumpra uma pena privativa de liberdade. Mas a pena ela pode ser substituída por uma restritiva de direitos, por exemplo, que pode ser uma prestação de serviço à comunidade, pode ser uma limitação de fim de semana. Então, aquele agente que é culpável, ele acaba sendo beneficiado com alguns institutos que o inimputável não seria só porque a pena é reclusão. Então, aquela pessoa que não é dotada de culpabilidade, mas que ela precisa de tratamento, né, ela não tem aquele juízo de reprovação social, ela acaba sendo prejudicada desproporcionalmente só porque a pena é prevista com reclusão. E daí, como eu falei, né, o Supremo Tribunal Federal e o STJ, ambos já se manifestaram dizendo, em resumo, que em casos excepcionais é admitido você substituir a internação por medida de tratamento ambulatorial, mesmo quando a pena estabelecida é de reclusão, quando se percebe que é desnecessário você internar a pessoa. Não é preciso privar ela da liberdade, mas como a professora falou, às vezes um simples comprimido, um tratamento ambulatorial, um acompanhamento médico, já vai tratar a pessoa, já vai resolver o problema. Então, não tem por que internar ela e privar ela da liberdade sem necessidade. Eu vou passar para a duração, professora. Tem alguma coisa que tu quer acrescentar? Não. Você vai falar só um pouquinho. Você vai falar da duração conforme o posicionamento do Código Penal, STF e STJ? Isso. Tá bom, isso. Perfeito. Beleza? Preparado, professor, para falar os três. Pode falar. Então, a duração da medida de segurança. A gente vai falar primeiro pelo texto legal, pelo que está disposto lá no Código Penal. Só para explicar para eles, então, Guilherme, é que assim, só para você pegar o jeito. Gente, sobre a duração da medida de segurança, nós temos 3 correntes, certo? A primeira corrente é aquela que respeita o texto legal, o Código Penal.
A segunda corrente é aquela interpretação dada pelo STF, e a terceira corrente, o STJ. Mas assim, são 3 posicionamentos distintos. Pode falar na tua ordem, Guilherme, cada um dos posicionamentos. Beleza. Então, na verdade, a gente vai falar do prazo mínimo. No prazo mínimo, acredito que não há discussão, né? Mas é em relação ao prazo máximo, né, professora? Sim, perfeito. Então, lá no artigo 97, parágrafo 1º, vai dizer que a internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. Então, a gente vê que o prazo mínimo, que é uma matéria que não há discussão, ela fica estabelecida de 1 a 3 anos. O magistrado, o juiz, na sentença, ele vai estabelecer, sendo que o prazo mínimo do mínimo tem que ser 1 ano e pode chegar até 3 anos. Findo esse prazo mínimo, né, que vai ser determinado na sentença, é feito um exame de cessação de periculosidade. É uma perícia feita por um médico. Igualzinho teve o laudo de insanidade mental feito por um médico psiquiatra, o laudo de cessação de periculosidade é igual, mas tem o sentido inverso. Verificar se a periculosidade cessou ou foi diminuída ao ponto de findar a medida de segurança. Ali no parágrafo 2º do artigo 97 ainda, então vai dizer que a perícia médica ela vai se realizar no final do prazo mínimo fixado na sentença e ela vai se repetir de ano em ano ou a qualquer tempo, se o juiz da execução determinar assim. Então, prazo mínimo de 1 a 3 anos e vai ser determinado na sentença. Só que devem te ver que pelo texto legal, logo no começo do parágrafo 1º que eu li para vocês, que diz que será por tempo indeterminado a internação ou tratamento ambulatorial. Na verdade, o prazo final, segundo o texto legal, é verificar que a periculosidade do agente cessou. Então, não existe um prazo definido, ele fica indeterminado mesmo. Pelo texto legal, e essa é a primeira corrente, né, aqueles que seguem o que está disposto na lei, na verdade, a internação ou o tratamento ambulatorial, eles podem ser perpétuos, porque se enquanto não houver a cessação de periculosidade e a pessoa for portadora de periculosidade por toda a vida, isso quer dizer, então, que a medida de segurança ela pode ser perpétua, ela pode durar a vida inteira. Isso é o que segue a primeira corrente, a que segue o texto legal. Só um pouquinho, Guilherme. Ótimo. Agora, gente, ainda falando do prazo mínimo, eu quero trazer para vocês um exemplo. Esse prazo mínimo, o que vocês acham na prática? Olhem que interessante esse exemplo prático para vocês entenderem. Isso cai em prova e as pessoas não sabem. O que é detração? Detração é você computar na pena total o tempo da pena que foi efetivamente cumprido. Por exemplo, eu sou presa e tenho que cumprir 6 anos. Eu fiquei presa 1 ano, ou seja, houve a detração, a diminuição da pena cumprida de 1 ano. É isso que é detração. Eu fui presa no total de 12 anos. 12, tá lá, 1, 2, tá. Eu fiquei presa 2 anos, sobrou 10. Foram detraídos o tempo de pena cumprida, 2 anos. Isto é detração, é diminuir ali o tempo da pena efetivamente cumprida. Vejam, neste prazo mínimo, pode ocorrer que a pessoa ficou presa preventivamente, aguardando um julgamento, 6 meses. E aí, no final do julgamento, chegou a perícia e descobriu que ela era inimputável. O prazo mínimo, a hora que ela for internada, computa-se o prazo que ela ficou preventivamente aguardando a decisão? Sim. Esse 1 ano computa-se o período em que ela ficou aguardando uma sentença que
deu absolvição imprópria. Então, não tem problema nenhum que ocorra a detração. Por vezes, a pessoa pode chegar no hospital de custódia, ficou aguardando o processo 9 meses. Chegou lá, em 3 meses ela já faz o exame. Por quê? Não há problema nenhum que haja a detração com o tempo de prisão provisória. Outra coisa que eu ainda quero falar é que nós temos ainda um dispositivo que é pouco conhecido e não é matéria de vocês, mas nós temos a Lei 176, a Lei de Execução Penal no artigo 176, que diz que em qualquer tempo, ainda que no decorrer do mínimo, poderá o juiz de execução, diante de requerimento fundamentado do MP interessado, procurador ou defensor, ordenar exame antes do prazo mínimo. Porque vejam, pode acontecer que a pessoa é internada rapidamente em medida de segurança. E uma vez que ela foi internada rapidamente em medida de segurança, ela começa o tratamento e melhora, ela fica boa. E aí, se ela curou, ela vai precisar ficar lá 1 ano? Pelo Código Penal, sim. Mas a Lei de Execução Penal falou: se houver fundamentação, requerimento fundamentado do MP, do procurador ou do defensor, excepcionalmente poderá o prazo ser feito antes do prazo mínimo, certo? Mas saibam, isso daqui eu estou frisando porque vocês têm que aprender a fazer prova, para quem quer fazer prova de concurso. De acordo com o Código Penal, pode adiantar o prazo mínimo? Não. É 1 ano. Mas se você estiver falando do ordenamento jurídico como um todo, ou de acordo com a lei de execução, desde que haja uma fundamentação idônea, plausível, é possível. Então, saibam responder prova de concurso. Pelo Código Penal, não. Pela lei de execução penal, sim. No ordenamento como um todo, sim. Tudo bem? Agora, voltando ao raciocínio, o Guilherme disse: a perícia deve ser repetida de ano em ano, até que cesse a periculosidade. Só que o Código Penal, como também ele bem nos disse, ele fala, ele vai ficar preso até que seja cessada. Olha, até que se verifique cessada a periculosidade. Então, novamente ensinando vocês a fazer prova de concurso. Pelo Código Penal, ele pode ficar submetido à medida de segurança em internação durante toda a sua vida. Tá aqui. Enquanto não cessar a periculosidade, o Código Penal diz: fique submetido à internação, privado de sua liberdade. Isto é o posicionamento do Código no que tange à medida máxima, ao prazo máximo.